pânico, desinformação e coronavírus. Nós estamos aqui fazendo esse vídeo para você, para falar sobre esse tema que, obviamente, todos aqui já estão falando, mas estão fartos, né, sobre esse tema. Estão saturados, mas opinião agora. Esse vídeo é de opinião. São muitas informações que nós recebemos de diferentes meios, né? Temos lá os jornais, a televisão, as mensagens no WhatsApp, a opinião do seu vizinho, a opinião dos seus pais, a opinião de todo mundo, né? E aqui mais uma opinião. Isso, mas não se trata do vírus em si. Não. Eu vou dar parte. Não. Desculpa. Não estamos tratando aqui sobre o fator biológico de risco do vírus, mas simplesmente da desinformação ou da informação manipulada que nós temos. Que é uma espécie de terrorismo exacerbado sobre a população de forma geral. Então, muitas pessoas estão aterrorizadas. Tanto que a gente saiu aí na rua semana passada, terceira semana de quarentena, e não tinha quase ninguém na rua. Ninguém, as pessoas estão com medo, estão usando máscaras de astronauta, que eu já vi. E não só máscara, né? A roupa inteira. Não, máscaras que você usa quando você tem um vazamento de gás cloro. Eu já vi isso na minha cidade. Eu sei, é bizarro, mas tem pessoas usando esse tipo de máscara, de equipamento. Tem um caso que as pessoas estão muito em pânico, pessoas que acreditam que o vírus funciona como um processo radioativo, que a gente já escutou isso de pessoas próximas, entendeu? Então, o que a gente quer dizer, se é um vírus que está dessa forma, tem esse pico de contágio entre uma determinada faixa etária de pessoas, por exemplo, os idosos, que obviamente até com o vírus comum eles conseguem se recuperar, mas também são infectados muito mais fácil do que as pessoas mais jovens. Devido à imunidade baixa. Exato, ele funciona como um vírus normal, apesar dele não ser um vírus comum, ser um vírus novo, mas ele tem a própria identidade como vírus. Agora, a gente quer falar, na verdade não é sobre esse tema, mas é sobre essa desinformação. A gente não sabe até agora direito, com precisão, o número de mortes. Por quê? Porque a gente está escutando o tempo todo que os órgãos falam com precisão do número de mortes. Mas ao mesmo tempo, nós não podemos questionar se de fato ali foi uma pessoa que morreu de coronavírus? E até muitas famílias que têm, né, familiares que morreram, podem atestar isso, né, de que não foi morte por coronavírus. Então existem alguns casos, até teve um caso na minha cidade aqui, de um rapaz que morreu e foi colocado que ele morreu de coronavírus. No atestado de óbito estava como coronavírus, mas não era? Os familiares estavam dizendo que ele morreu de infarto. Então, assim, tem casos de pessoas morrendo de infarto, de outros problemas, até de um acidente de carro, e eles estão colocando como coronavírus. Por quê? Porque, para que a gente ter esses números falsificados? Porque não são números reais. E agora a gente fica na questão, será que todos esses casos são como esses casos particulares que eles estão inventando o número? Ou se todos os casos são de fato casos contabilizados como coronavírus, como que eles fazem como que tu sabe que é coronavírus? E que ele foi a causa, porque você pode estar com o vírus e simplesmente ele não afetar você. Porque seu sistema está imune. Tem o teste lá que eles fazem para você saber se você tá com o vírus ou não. Mas como é que eles sabem que você morreu por conta do vírus e não por outro problema? Então é um pouco difícil, né? Tem uma precisão, tem uma porcentagem, tem um fator específico matemático, porque eu, como engenheiro, estudando, na engenharia a gente não pode simplesmente aceitar porque alguém te deu um número, porque alguém te deu uma certa precisão. Eu quero saber como que é feito, eu quero saber como que é o procedimento, porque eu não posso receber informação simplesmente porque passou no jornal, porque a OMS passou, porque a Secretaria de Saúde passou, o Ministério da Saúde passou. Não é porque um órgão do Estado passou que a gente vai abaixar a cabeça e dizer ok, a informação foi válida. Eu quero saber com precisão. E também quero saber qual é a chance correta de contágio, não qualquer opinião. Até quando a gente vê a opinião de alguns médicos especialistas na área, muito diferente do que os órgãos internacionais e órgãos de mídia fazem. Muitos deles foram cortados. O vídeo da CNN, que aparece ali com um médico que pede para ser cortado,
Até a própria Rede Globo tem os médicos que falam ao contrário do que ela está passando. Então, veja, esse estado de pânico causado pelas mídias e por alguns youtubers por aí, sem citar nomes, causam pânico nas pessoas, e nas pessoas menos esclarecidas ainda. E pior, as pessoas que precisam trabalhar, que têm a sua fonte de renda diária e não podem. Então, principalmente no nosso estado, que de repente o governador virou um pequeno ditador aqui na ilha de Santa Catarina. Pequeno. Na ilha de Santa Catarina aqui, que resolveu se isolar do mundo, a gente não sabe o que vai acontecer, porque a gente tá na mão de um cara, de uma pessoa. Diante de tudo isso, né, quem garante que nós não estamos sendo manipulados? Porque antes de tudo isso acontecer, no nível que nós estamos agora aqui no Brasil, todo mundo já estava desesperado por ver as estatísticas dos outros países, mas sem saber exatamente como foi lá, porque era outro país. Né? Não, então você não os tava lá. Os dados da China não são confiáveis. Não. Como é que tu vai confiar nos dados? Ah, mas é o órgão do Estado. Exatamente, esse é o problema. É a China, minha gente, né? Entendeu? Se aqui a gente já não confia nos dados do Estado, mas são profissionais da saúde. Eu sei, mas eles são seres humanos que falham também e podem carregar uma carga ideológica por trás. Ainda mais nem se fala, né? Na China não tem que levar dados da China a sério, entendeu? Então, esse é um problema muito grande. Como o Estado está fazendo isso. E outra são as agências de informação, que entra em pânico. Tem gente que está em pânico. Então você tem que parar um pouco. Eu não quero dizer o que você tem que fazer, mas só não entre em pânico. Não entre em pânico com essas informações, porque você não sabe se isso aí é verdadeiro ou não. Entendeu? Esse é o problema. Um rapaz de 33 anos morreu, não sei o que. Gente, pessoas novas morrem de qualquer coisa, a qualquer momento. Não é só o vírus que causa isso. De repente nós ficamos com medo de um vírus, de repente nós ficamos com medo de morrer. Entendeu? Tem tanta coisa que pode nos matar e a gente às vezes nem liga. Pensa o seguinte, antes do momento de fechar tudo, de entrar em quarentena, imagine antes o que estava acontecendo. As pessoas que estavam gripadas não se preocupavam. As pessoas que estavam no hospital não se preocupavam. O SUS não estava preocupado. O presidente não estava preocupado. Os governadores não estavam preocupados. O que estava acontecendo? As pessoas estavam vendo normal. E você até podia estar espirrando ninguém e ninguém estava ligando para nada. E se você tem uma rinite, por exemplo, agora, se você tem uma rinite, de repente... Você não pode espirrar e tossir em público, gente. A gente saiu na rua e de repente o pai com o menino que estava jogando bola com o filho ali na rua, eles se afastaram como se... Meu Deus, estão com ebola. Saíram do Chernobyl ali, estão com radiação. Infectados. Gente, que é isso? Vocês estão malucos? Não é assim que as coisas funcionam. E a gente nem tava de máscara, nada. Imagina se tivesse de máscara, né? Não, eu entendo que tem alguns supermercados que estão tomando atitudes que não necessariamente foi causado por causa do vírus, mas são atitudes de precaução. Isso é ok, prevenção. Agora, tem gente da nossa idade com medo de morrer, que se tocar na grade lá de fora, pegou o vírus. Gente, vamos começar a pensar um pouco e ser cético. Vocês não são céticos? Tem um monte de cético aí. De repente, os céticos viraram dogmáticos eternos da OMS. Pois é. Agora vocês acreditam em tudo? É isso? Isso tudo me parece medo da morte. Acho que eles nunca se depararam com a morte, assim. Apesar de que, né? Um vírus, gente, que não mata letalmente, assim. Hoje já teve vírus piores que isso. Entendeu? Eu não sou especialista nisso, eu não sou formado nisso, eu não estudo essa parte, mas só analisando o que a gente já teve de vírus e de casos mais letais, já dá pra perceber que, caramba, pra que o alvoroço todo? Entendeu? E principalmente, por que não fazer uma quarentena vertical e horizontal pra todo mundo? Então, os governadores, vocês governadores que estão aí, estão se aproveitando do momento que está acontecendo para fazer um golpe de repente. Principalmente aqui do Sul, né? Que vergonha! Não, os governadores aqui do Sul estão... Não, vocês não vão se eleger nem para vereador mais. Não, esqueçam, não vão conseguir nem para representante de bairro. Porque... Que isso? Se você olhar nas páginas dos vereadores, eles estão bloqueando o número de comentários que você pode fazer. Estão excluindo seus comentários no Instagram, no Facebook, para que você não exponha contra eles. Isso é uma ditadura, né? Tem gente que chega a ficar com a mão vermelha de tanto usar álcool em gel. Pessoal, usem álcool em gel, mas não é pra exagerar também, né? Sabe, eu tô vendo as pessoas em pânico. E sabe o que causa o pânico? Gasto. Sabe o que causa o pânico? Medo. O pânico gera estresse.
Aí de repente, na TV, em outros banners, etc., o banco te liga, você vai ter empréstimo, você vai ter liberação de crédito. Pra quê, meu caro? Pra tu gastar. Porque você está desesperado, porque você perdeu o emprego, você não sabe o que vai acontecer, e você está desesperado. E ali está um dinheiro fácil, que você não vai poder dizer não, porque você vai precisar de dinheiro para alimentar a tua família e, pum, vai mais um gasto. E aí, isso envolve várias questões, né? Hoje nós fomos a uma igreja, estava fechada e tinha um comunicado lá que as missas estão suspensas por tempo indeterminado. Então nós não sabemos quanto que nós vamos poder ir à Santa Missa, receber os sacramentos, saíram... Tem padres saindo com o Santíssimo no carro, tem padres que estão atendendo confissão de longe, se protegendo, mas eles estão fazendo o papel deles, que é ser sacerdote. Agora, é aí que tá. Você só sabe quando você tem um sacerdote quando vem uma crise dessa mesmo, quando vem uma peste negra assim do nada, para ver o que acontece. Mas não sei se vocês lembram, mas de repente a gente tem esse ano no Vaticano entrando a Pátia Mama, uma deusa pagã. Depois a gente tem as blasfêmias no Brasil com o carnaval. Não quero ser um terrorista do apocalipse, mas Deus não deixa impune os injustos. Só que cai para todo mundo, entendeu? A chuva que cai nos justos também cai nos injustos. Então, se os injustos fazem isso, nós também pagamos por isso. Então não isole as coisas. Não existe um mundo religioso e um mundo científico. Existe o mundo real. E Deus atua no mundo real. E a sua ira cai sobre o mundo, cai sobre as pessoas. Entendeu? O mundo espiritual está ligado com esse mundo aqui visível que nós podemos ver. As coisas espirituais estão ligadas com o que acontece aqui. E Nossa Senhora tinha previsto muita coisa, né? Por isso que ela nos pede para rezar o Santo Terço todos os dias. Terço e piedoso. Esse é o momento de nós rezarmos ainda mais para que tudo isso passe. Nós precisamos rezar para que a ira de Deus não caia sobre essas pessoas, porque nós vemos que são muitas e muitas blasfêmias que aconteceram no carnaval e propagandas na Rede Globo, ofendendo Nossa Senhora. É muita coisa. Foram várias coisas que a gente não pode deixar isolado o que aconteceu com a causa que tem agora. É claro que todo efeito pode ser um efeito natural, mas a permissão do efeito, Deus permite para que essas coisas façam que reavivem a nossa fé e para que a gente pare de fazer essas coisas. Agora, você quer comungar, você quer se confessar e não pode. Antes você podia e não valorizava. Antes você cometia os seus pecados porque depois você poderia simplesmente confessar, agora não pode mais, entendeu? Então, tá vendo? O que a gente tinha e o que a gente perde quando a gente tem alguns... Não quero entrar no mérito aqui, mas uma fé fraca de alguns sacerdotes, de alguns bispos, com respeito humano, com respeito ao Estado, que abaixa a cabeça pro Estado, a gente entende o que eles estão fazendo, mas dá pra ver que tem uma fé muito frágil. Ao meu ver, existiam outras maneiras de contornar essa situação, mas parece que eles foram aos extremos, que não é uma necessidade. Então, assim, foi de uma hora para outra. Então, eles nem estavam tomando as devidas precauções de forma razoável e já foram pro extremo, assim, de um dia pro outro. Antes, como é que... Eu quero que vocês pensem aqui. Pensa. De uma hora para outra, de um dia pro outro, sai um comunicado dos governadores. Tá. E meses antes, tava tendo celebração comum. Tava tendo confissão comum. Por que antes a gente não apresenta os casos, então, de antes? Vai limitando o número de pessoas que pode entrar na igreja, vai tomando as precauções. Ou faz mais missas, pelo amor. Faz mais missas, isso. Entendeu? Existem outras soluções, né? Então a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Tirar a comunhão da boca. Não pode mais comungar na boca, tem que ser obrigatoriamente na mão. Graças a Deus a gente não passou por isso, né? Exato. Mas assim, a primeira coisa que eles tomaram já foi radical, né? Então eles nem tomaram as devidas precauções esse primeiro passo, né? E aí já acabaram depois tirando a celebração. E não a diferença é que a gente sabe o que é o vírus. A gente sabe o contágio e sabemos que não é dessa forma como está sendo propagado. Não porque nós somos especialistas em sábios no assunto. É só porque você tem que entender que o coronavírus não vai desaparecer de uma hora para outra. Ele não vai acabar. É que nem o vírus da gripe. Vai vir ano, volta ano, ele continua. Tem essa mutabilidade, pelo que eu entendo, ele se altera, mas ele continua. Vírus e doenças existem naturalmente. Provavelmente
boa parte de nós vamos pegar o vírus, mas isso não significa que nós vamos ficar muito doentes, vamos precisar ir pra UTI, vamos morrer, não. Não é tudo isso, né? Entendeu? E aí, assim, ó, criou-se um estado de pânico de passar o carro avisando pra você não sair de dentro de casa, de profissionais da saúde falando, não, cuidado, você vai morrer, cuidado, não. Você se sente até culpado de ir ao mercado pra comprar as coisas pra sua família. Chegou a ponto, assim, de as pessoas se sentirem culpadas e constrangidas de sair na rua. Que é isso? Entendeu? E daí por causa de uma lei de um governador que tá lá sentado na sua mansão, tranquilo, de longe, né? Porque é de longe onde ele aparece, então ele está confortável. Claro, se você é parte da elite que governa esse país, que os altos funcionários públicos que ganham dinheiro, você está tranquilo, fica em casa, home office, entendeu? Agora o pipoqueiro, o cara que vende cachorro quente, essas pessoas que precisam de sua fonte de renda diária, eles não têm isso. É uma insensibilidade, uma desumanidade inacreditável dessas pessoas, né? Porque eu acho que eles nunca passaram trabalho na vida. Pra não se sensibilizar nem um pouco com isso e conseguir colocar a cabeça no travesseiro e dormir à noite. Então, pessoal, vamos rezar o Santo Terço. Vamos fazer o possível agora, nesse momento. Rezar dentro de casa, assistir a Santa Missa de forma online, se você não tem a possibilidade de ir presencialmente. Rezem o terço, gente. A gente precisa disso agora. Se você não era acostumado a rezar o terço, reze o terço, não tem desculpa agora pra também não rezar, né? Quer dizer, todo mal que existe, Deus permite porque algo bom pode tirar proveito dali. Então, rezem o terço, leiam a escritura, leiam o catecismo, façam suas orações diárias. Entendeu, gente? A gente precisa da oração nesse momento. A gente precisa rezar o terço. Nosso Senhor nos deu o terço. É uma arma poderosa que, infelizmente, os protestantes rejeitaram. Então, nós temos uma arma que nossa mãe nos deu para que seja satisfeito para nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ela nos deu isso e a gente pode rezar. É tão simples, mas tão importante. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui embaixo seus comentários, indignações, opiniões. Agora comenta. Agora pode comentar. Até o próximo vídeo. Salve Maria.